Queridos irmãos, queridas irmãs, eu sou Carol Prestrello, uma das trabalhadoras voluntárias do União Espírita Caminho da Luz, Uniluz, localizada em Boa Viagem, no Recife, Pernambuco. E estamos hoje reunidos virtualmente para continuarmos com a nossa evangelização. Que bom, graças a Deus, existe a lei de progresso, existe a lei de evolução que nos possibilita, através da tecnologia, de continuarmos com a nossa evangelização, com a nossa educação moral, através da doutrina esclarecedora e consoladora, que é a doutrina espírita. Para hoje, nós vamos conversar um pouco sobre o tema Amor, Imbatível Amor, tema inspirado na obra de Joana de Ângeles, Amor, Imbatível Amor, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Mas antes de mais nada, vamos elevar o pensamento a Deus e a Jesus em uma prece, em uma rogativa. Senhor Deus, obrigada, Pai querido, pela oportunidade que Tu nos concedeste de mais um dia nesta reencarnação. Obrigada, Senhor, pois nada nos falta. Temos aquilo que é necessário para a nossa perseverança, para a nossa coragem, para a nossa força, para continuarmos com a luta diária da reforma íntima, de vencermos as nossas adversidades, as provas pregressas que precisamos enfrentar. Obrigada, Senhor, porque tudo provém de Ti e nada nos falta. Obrigada, Senhor, porque somos conscientes. Temos as Tuas leis gravadas em nossa consciência. Já estamos nos empenhando e nos esforçando para a reforma íntima, para arrumarmos como o Cristo, para as esferas mais altas, rumo à luz. Obrigada, Senhor, que não nos falte a determinação no uso do nosso livre-arbítrio com sabedoria, para que saibamos amar. Que assim seja, graças a Deus. Queridos, como eu falei, nosso tema hoje é o tema de um livro de Joana de Ângeles. Mas antes eu vou contar uma história para vocês. Era século XVII e no plano espiritual houve uma reunião de alguns espíritos, entre eles alguns já em situação mais elevada, espíritos mais excelsos do que nós, que estamos aqui ainda encarnados na Terra. E um desses espíritos, muito bondoso, muito amoroso, aceitou voltar à reencarnação na Terra para auxiliar alguns entes muito queridos e muito amados. Era século XVII, quando Madalena Villamil, uma jovem de origem espanhola, estava na França, na Paris-Luz, quando conheceu Cícero. A sintonia, os laços foram de imediato sendo construídos. O entendimento era mútuo. Cícero via em Madalena a completude que lhe faltava em muitos aspectos de compreensão. Ele via nela a companheira venturosa, muito amada. Em pouco tempo, aquele jovem casal casou-se, constituiu-se uma família. Porém, Cícero, que era de origem irlandesa, precisou ir socorrer a família na Irlanda. Estavam passando por dificuldades, era o período da Inquisição, e na Irlanda estava havendo a dissidência entre a Igreja Católica e os protestantes. Cícero morava na França com um tio que era professor, e sua querida prima, que havia lhe sido prometida desde a infância como noiva e como esposa. Essa prima, Susana, ficou muito chateada, ciumenta. Ela não tinha aquilo que nós podemos chamar de amor saudável, amor que liberta. Ela tinha uma verdadeira possessão por Cícero. Mas Cícero escolheu casar-se com Madalena Villamil. Do lado da família de Madalena Villamil, seus pais haviam adotado um sobrinho, Antero de Oviedo. Antero também era muito apaixonado por Madalena, a quem ele esperava naturalmente que ele fosse casar-se. Ele tinha
posses, ele estava bem sucedido na vida financeira, era jovem e era quem sustentava os pais de Madalena e a própria Madalena com seus recursos, pois o pai de Madalena, a família de Madalena já estava um tanto falida financeiramente na Espanha, vindo para Paris também. No meio dessa atribulação, casou-se o jovem casal, mas o jovem casal precisou se separar por uns tempos com essa necessidade de Cícero socorrer a família na Irlanda. A ideia da família era vender as posses, as terras da Irlanda e constituir uma nova residência, uma residência de esperança no Novo Mundo. O Novo Mundo que seria hoje os Estados Unidos, a área norte dos Estados Unidos. E ele foi, então, para ajudar a família. Nesse meio tempo, para quem estudou história, deve recordar-se que passou um período negro, tenebroso na Europa. O período da peste bubônica, que dizimou 3/4 da população europeia. Neste clima de doença, neste clima de aclamação intelectual também que existia na Europa, a família de Madalena sofreu com as enfermidades de sua mãe, que tinha problemas cardíacos, e com a peste. A mãe de Madalena veio a falecer. A própria Madalena e seu pai enfrentaram a peste. O pai de Madalena veio a desencarnar. E na fragilidade da moça, que estava recém-casada e grávida, Antero de Oviedo viu a oportunidade de se aproximar dela, meio que para desfazer o casamento. Com o falecimento do pai de Madalena, Susana, que estava na França, em Boaz, aproximou-se para ajudar a prima e viu na oportunidade, ao conversar com um padre responsável pelos funerais dos desencarnados pela peste, de fazer um plano maquiavélico. Viu-se na lista das jovens que haviam morrido pela peste um nome muito próximo ao de Madalena Villamil. Então ela e Antero de Oviedo juntaram-se em um plano terrível de forjar a morte de Madalena para a família de Cícero e para Cícero, e assim também forjar em carta o falecimento de Cícero, que estava com a família de mudança para o Novo Mundo, para o norte dos Estados Unidos, para as novas colônias inglesas. Imaginemos a dor do recebimento da carta escrita por Susana, por Cícero, imaginando a morte de sua amada que estava grávida. E imaginemos a dor de Madalena, grávida, que sobreviveu a duras penas à peste bubônica, com problemas para andar, paralítica, com dificuldades de saúde severas, vê-se recém-viúva com uma filhinha pequena para cuidar, sem prover de nenhum recurso financeiro, dependendo apenas de Antero de Oviedo. O plano, que causou muita dor, foi levado em frente. Antero levou Madalena para Ávila, na Espanha, onde ela havia feito escola em convento, onde ela ficou internada durante um período com as freiras. E lá comprou uma pequena propriedade, um sítio, onde a duras penas, em grandes dificuldades, ela vivia. Uma terra árida, isolada das belezas, das facilidades da iluminada Paris. Lá, Madalena Alcione, sua filha, fez uma grande amizade com um padre que diariamente conversava sobre o Evangelho e sobre as maravilhas que o Cristo nos ensinou. Padre Damiano tornou-se amigo íntimo e confidente de Madalena.
evangelizando não somente Madalena, que também já tinha muito evangelho em sua vivência, mas a pequena Alcione, que era muito curiosa, muito avançada para a sua pequena idade. Madalena tinha uma serva que engravidou e que, por necessidade do patrão de seu marido, precisou mudar-se, fugir literalmente da Espanha, deixando o bebê a seus cuidados. O bebê, que depois eu conto um pouco mais sobre ele, foi cuidado como um filho por Madalena, meio às dificuldades. Imaginemos por um momento que Antero de Oviedo causou um crime duplo junto com Susana. Eles forjaram duas mortes, pela posse, pela ambição falsa da felicidade de possuir, pelo ciúme, de querer uma pessoa para si. Aquele jovem rapaz, que era bem-sucedido financeiramente, começou a negociar com escravos. E em pouco tempo, viu-se envolvido em um crime e em um golpe devido à escravidão aos escravos da África para as colônias portuguesas e espanholas no Novo Mundo, nas Américas. Ele, que estava já viciado nos prazeres do mundo, morreu, desencarnou. E no seu desencarne, com a bênção divina, teve a chance de reencarnar com o amor daquela mulher que ele tanto desejava, mas não com o amor como esposa, mas como mãe. Antero de Oviedo reencarnou como Robe, aquele filho de servos de pequenas propriedades da Espanha, que veio com uma deficiência física nos braços, nas mãos, e com um aspecto feio. Não era uma criança bela, agradável aos olhos. Como forma de corrigir-se os erros pregressos. Seguiu então Madalena, Robe, o pequeno, a quem ela muito amava e muito queria bem, sua filha Alcione, já moça, Padre Damiano. E sempre nas conversas de Padre Damiano, Madalena e Alcione, havia o sonho de tentarem ir ao Novo Mundo, ver se tinham alguma notícia de como tinha sido o desenlace, o pseudo-desenlace de Cícero. Nestes sonhos, a doença de Madalena, as dificuldades motoras foram se agravando e houve a necessidade de retornarem a Paris, à Espanha. Lá, a jovem recém-chegada, com seu irmão deficiente, viu-se sem recursos financeiros para ajudar os custos da casa e ajudar Padre Damiano, que estava adoecendo, prestes a desencarnar. Ela, que tinha uma voz belíssima, que era muito prendada em educação, junto com seu irmão, que havia estudado música e violino, tocaram em praça pública, cantaram as canções da juventude da mãe na Espanha. E lá, um jovem casal, um senhor de aspecto sério, entristecido, uma jovem senhora e sua filha, contemplaram aquela beleza daquela voz e daquela música ao violino. E aquele senhor, muitíssimo emocionado, doou uma bolsa de moedas de ouro que garantiu a necessidade financeira daquele momento. Não sabia a jovem Alcione que aquele senhor era seu pai, era Cícero. Aquela senhora era a prima Susana, que havia desposado, e a moça era Beatriz, sua meia-irmã e também prima.
Na realidade, Cícero não havia desencarnado. Ele constituiu propriedade no Novo Mundo, prosperaram, e durante muito tempo a família insistiu que ele casasse com Susana, que ele reconstituísse sua família, sua vida. E ele voltou a morar em Paris. E lá, pouco tempo depois, através de outro padre, para auxiliar Damiano, Alcione foi chamada a trabalhar como governanta, como tutora de uma moça que era justamente Beatriz. E no meio daquela trama, Padre Damiano descobriu que aquela família que ela estava servindo, que Alcione estava sendo governanta, era na realidade a própria família dela. Ela estava trabalhando para o pai, para a minha irmã, e era Susana, a esposa de seu pai. E descobriu-se a trama tão pesada que havia caído sobre Alcione, Madalena, Cícero, puramente por orgulho e egoísmo, por ainda não entenderem o que é o amor. Alcione, na Espanha, havia conhecido um queridíssimo também padre, um sobrinho de Padre Damiano, Carlos. E lá, o envolvimento dos dois foi intenso. Mas Alcione, muito segura, muito correta, disse para Carlos continuar com o uso da palavra evangélica nos propósitos da igreja. Disse para ele perseverar no alimento das almas como padre. Carlos ficou cego de amor, um amor que também não era o amor verdadeiro. Ele não havia compreendido o propósito de Alcione, de servir a sua mãe doente, de ajudar ao seu irmãozinho, Rob, a ser educado, de fazer os serviços da casa e os serviços de costura que também fazia para garantir uma renda à família. Ele achava que era mero desprezo por sua pessoa. Tempos depois, eles se distanciaram. Na França, a mãe de Alcione, Madalena, veio a desencarnar. Mas não antes de Alcione revelar o que havia acontecido para seu pai, revelar a trama de Susana, que tinha se transformado numa mulher muito amarga, que vivia a culpa e o remorso de ter feito mal a Madalena. Naquela fase terrível, a Susana enlouqueceu. Talvez obsidiadíssima pelos inimigos do passado, talvez pela culpa que não aguentava carregar. Cícero deixou toda a sua fortuna para Alcione, a quem ela dividiu, obviamente, com sua irmã Beatriz, que havia desposado. E ela foi, então, sem mãe viva na matéria, sem pai vivo na matéria, à procura de Carlos para ver se tinha, então, enfim, a possibilidade de viver aquele amor. Quando procurou Carlos, encontrou-o não mais na igreja. Ele havia abandonado os serviços de padre, de paróquio, e havia casado, e não era nada feliz no casamento. Traía bastante, era muito infiel. E ela, desgostosa, decidiu viver e sublimar. Ela que havia tanto renunciado à vida para servir a sua mãe, ao seu irmão, para servir a sua família, segurando cruzes tão pesadas, com a sabedoria do Evangelho sempre ao seu lado, com a fé sempre como seu norte. Decidiu vestir então o hábito, se tornou freira na Espanha. E quando ela tornou-se freira, ela revolucionou um pouco o convento. E por isso foi chamada pelos inquisidores para explicar-se do que estava acontecendo. Ficou em clausura durante alguns tempos, durante alguns meses. Nessa clausura, viveu a limitação da alimentação,
viveu a limitação do contato social, viveu a renúncia da vida em liberdade e em sociedade. Não sabia ela que o homem que iria julgá-la, que iria inquiri-la, era Carlos, que havia voltado à igreja, que havia voltado a ser padre. E antes de desencarnar, viu então o seu grande amor julgá-la e faleceu e desencarnou em seus braços. Essa é a história contada ao meu modo, meio atrapalhado, de Renúncia, obra de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que retrata como nós ainda nos confundimos quando falamos de amor, que retrata a renúncia, quanto nós precisamos ainda aprender a renunciar em prol do amor. Estamos vivendo um período agora que tudo dizemos que amamos, que tudo dizemos que nos é necessário. Nós exigimos. Nós somos verdadeiros ditadores segurando um falso estandarte. Na realidade, meus irmãos, muito daquilo que nós dizemos que é amor é mero reflexo do nosso orgulho e egoísmo, nas necessidades de alimentar a nossa vaidade, de alimentar os nossos instintos mais primitivos. Joana de Ângeles, na obra de Amor Imbatível, Amor, fala o seguinte, eu vou ler um pouquinho para vocês. O amor é substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina. É um tesouro que, quanto mais se divide, mais se multiplica e se enriquece à medida que se reparte. Mais se agiganta na razão que mais se doa. Fixa-se com mais poder quanto mais se irradia. Nunca perece, porque não se inibia nem se enfraquece desde que a sua força resida no ato mesmo de doar-se. E grande é o exemplo de Madalena Villamil, também na renúncia em prol de seus filhos, de sua filha Alcione de Robe. Grande exemplo de renúncia de Alcione Villamil, na obra Renúncia. Antes da gente falar de amor, é preciso que a gente entenda que no mandamento maior, que resume toda a lei de amor e justiça, está lá, na terceira parte do Livro dos Espíritos, precisamos estudar mais Kardec. No mandamento maior tem assim: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós, ainda muito orgulhosos, muito vaidosos, lembramos da primeira parte e esquecemos que precisamos fazer o movimento inverso para que esse mandamento maior seja cumprido de forma excelente. É preciso parar para falar sobre o alto amor. E quando falamos de alto amor, precisamos lembrar, à luz da psicologia profunda de Joana de Ângeles, que é preciso a autoaceitação, o auto-perdão, para sabermos ter empatia para com o próximo, para que cumpramos a lei de amor, a lei perfeita e imutável, divina, trazida na codificação e nas palavras de Jesus, que está aqui do meu lado. Em outra obra de Joana de Ângeles, temos o seguinte, essa obra é o Evangelho de Jesus à luz da psicologia profunda, também psicografia de Divaldo Pereira Franco. A essência da vida encontra-se estabelecida no amor, que é de precedência divina. Alcançar esse clímax do processo da evolução é o cometimento mais audacioso que o ser inteligente encontra pelo caminho ascensional. É preciso que nós paremos para refletir. O quanto eu já me aceito, o quanto eu já me amo, o quanto eu já consigo ver e abraçar o meu self, ver e abraçar as minhas sombras para fazer brilhar a minha luz, a nossa luz. Somos seres em caminho ascensional.
Somos seres habitantes de um mundo de provas e expiações. Nossa jornada não é um passeio de roda gigante. É uma jornada para vivermos o bom combate diariamente. É necessário e imperativo fazermos sacrifícios e renúncias em prol do nosso crescimento, primeiramente, em prol do crescimento do nosso próximo, progresso do nosso próximo e em prol de toda a humanidade. O caminho é de dentro para fora. Se quisermos mudar o mundo, comecemos inicialmente por nós mesmos. Joana continua. O amor é o medicamento salutar para o ego enfermo. Estímulo eficiente para o self que desabrocha soberano, quando irrigado pelo fluxo desse sentimento superior da vida. Jesus, o homem, fez o exemplo mais vívido do amor de que o mundo tem notícias. Submetido às injunções por que passaram todas as criaturas, a sua trajetória fez-se assinalada pelas mais vigorosas páginas de compreensão e brandura para com todos, exercendo autoridade e carinho em perfeita harmonia, mesmo nas situações mais chocantes, sem perder o equilíbrio nem a afetividade. Vamos viver o que estamos passando agora. Nós estamos precisando passar por um momento de reclusão. Estamos precisando passar por um momento de isolamento social. E dentro da nossa casa, nós queremos impor a nossa autoridade. Imagina, o menino faz uma traquinagem, a gente levanta logo a chinela e dá uns gritos. Ou então, se o marido acha ruim uma situação, bate no peito e diz que quem paga as contas daquela casa é ele. Não temos nenhum piscar de olhos, nenhum segundo para pensar em nos colocar no lugar daquela criança, aquela consciência que ainda está no estado de infância naquela reencarnação, que ainda não tem a consciência amadurecida da responsabilidade, dos deveres, dos perigos, da obediência para com os pais. Ou sequer nos colocamos no papel do nosso marido, da nossa esposa, de quem provém os recursos financeiros, ou de quem não provém, mas serve para a organização, harmonia e equilíbrio do lar, para a educação das crianças, dos rebentos. É mais fácil gritar a nossa opinião e a nossa voz. E muitas vezes essa opinião, essa voz, essa autoridade fere a nós mesmos e aos nossos valores morais que dizemos ter. Nós não paramos para respirar, sabe aqueles 10 minutinhos, 10 segundinhos de respira, se acalma, não responde, porque a resposta dá margem à briga. Quem não quer brigar, não vai ter briga. Na verdade, para ter briga é preciso ter duas partes. Essa autoridade falsa de imposição, de arrogância, não pode ser aliada na construção do self, do ser integral que brilha, luminoso, à luz do amor, à luz da chama divina que habita em nós. Faz parte dos nossos instintos. Quando nós paramos para pensar, os nossos antepassados, nós, na época dos homens das cavernas, nós buscávamos as defesas, os ataques, a violência para caçar, para nos defender dos predadores. É mais ou menos isso que ainda fazemos até hoje, só que com palavras, com atitudes grosseiras, com atos de muito egoísmo, muito orgulho, de muita violência moral, violência física, sexual, psicológica também. Essa autoridade precisa imediatamente ser desmistificada, entendida, para que possamos ser pessoas mais brandas, mais humildes, tal qual orientou Jesus no Sermão do Monte. Joana continua. O amor é o liame sutil que une o interior ao exterior do ser, o profano ao sagrado,
o ego ao self, que passa a comandar o comportamento do material ao espiritual. Quando colocamos o amor como o nosso norte, na nossa bússola das atitudes, dos comportamentos e dos pensamentos, tudo se modifica. Isso é fato. Vejamos os exemplos que temos de Jesus, Francisco Cândido Xavier, Irmã Dulce, Peixotinho e tantos outros, Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, tantos outros irmãos anônimos que fazem do amor o seu norte para suas atitudes. É necessário amar, abrir o coração sem reservas, encontrar-se desarmado, deixar de lado aquela coisa da defesa instintiva dos homens das cavernas, dos animais, das mônadas que ainda estão no nosso backup de sentimentos, no nosso backup de emoções, do ser que somos, do espírito, do princípio inteligente e individualizado. É preciso, meus irmãos, fazer sempre favorável o nosso coração ao bem e ao progresso, mesmo quando discordando das colocações que são apresentadas. Estamos, mesmo em isolamento social, brigando por bandeiras de política, por bandeiras de times de futebol, por bandeiras de tantas outras coisas que estamos apaixonados e inflamados. E esquecemos aquilo que é realmente essencial. Já disse Antoine de Saint-Exupéry, o essencial é invisível aos olhos. O essencial é o amor. Continua Joana falando do comportamento de Jesus. Invariavelmente, as pessoas que ainda não aprenderam com o homem Jesus a excelência do amor, pensam que são amadas porque se fazem especiais, esquecendo-se de que o ser se torna especial justamente por muito amarem, por muito terem a prática do amor, da caridade e da benevolência em seu dia a dia, em seus pensamentos, em suas atitudes, em seus comportamentos. Como nós estamos nos comportando com este alto amor? Será que nós já abraçamos aqueles traumas? Já racionalizamos as nossas sombras? Será que já estamos prontos, preparados para aceitar a nós mesmos, para então, no próximo passo, aceitarmos a diferença do nosso próximo? É justamente por essa diferença de plano, de pensamento, de ideais para a prática que nos tornamos seres problemáticos. Nos tornamos seres que precisamos cada vez mais da terapêutica do Evangelho. Nós falamos de boca cheia que somos espíritas, amamos o próximo, fazemos campanha do quilo, fazemos atendimento fraterno, trabalhamos em reuniões mediúnicas, mas hoje ainda não somos capazes de lidar com aqueles traumas mais íntimos. Ainda temos vergonha de ter as nossas opiniões e das nossas opiniões não ferirem o nosso próximo. Ainda temos vergonha de termos a nossa liberdade de expressão ou de termos a nossa vocação. Quantos dos jovens, hoje, vamos trazer para a atualidade, nós estamos com um número ascendente de suicídio entre os jovens hoje, minha gente, justamente por não saberem lidar com a frustração de serem quem são, de terem um encaminhamento sexual, se são homossexuais, se são transexuais, se são pessoas que não têm vocação para uma certa carreira, se não são pessoas compreendidas pelos pais que fazem um planejamento lindo para a carreira, para os planos daquele jovem, mas não param para perguntar se aquele jovem sonha, quer, tem possibilidade de realizar aquele plano. É só nós vermos quantos jovens estão cada vez mais em depressão profunda, quantos transtornos de ansiedade, como nós estamos sofrendo de pânico nos dias atuais.
faz parte da autoaceitação. Abraçar as nossas limitações, entendendo que hoje sim pode ser uma limitação para mim, mas que eu posso vencê-la. Mas para vencer é preciso fazer esse mergulho doloroso muitas vezes, que é o autoconhecimento, o autodescobrimento, para saber realmente quem somos, para nos abraçarmos. Nós temos a cada dia a possibilidade de vermos sempre o cisco em nossos olhos, mas não vemos. Nós vemos o cisco, a trave dos outros e julgamos, condenamos. Como podemos amar? Como podemos nos aceitar? Como podemos fazer um movimento de mudança, de crescimento, se nós só temos a tendência de condenar e de julgar, de apontar falhas? Seria um movimento, um mecanismo de defesa às nossas próprias fraquezas morais? A condenação, o julgar, o apontar a falha? Não seria mais fácil se nós começássemos a trabalhar nas nossas próprias falhas? Diz Joana, no capítulo do Amor Imbatível Amor, que o amor no ser humano constitui a mais alta conquista de desenvolvimento psicológico e também ético. É necessário, quando falamos de amor, lembrar que nós mudamos a nossa forma de agir, nós mudamos a nossa moral e a nossa ética baseados no amor, baseados no ensinamento de Jesus do mandamento maior. Porquanto esse estágio surge como experiência do sentimento, concretiza-se em emoções profundamente libertadoras. Na hora que nós mudamos o nosso comportamento, a nossa ética, nós paramos de julgar, nós paramos de condenar, nós nos aceitamos mais e aceitamos mais o próximo. Nós paramos de criticar. E um detalhe, vocês já pararam para pensar? Existe uma frase de Rossandro, não vou saber exatamente falar a letra da citação dele, mas é mais ou menos assim. Rossandro Kingsley disse: o oposto da gratidão não é a ingratidão, é a reclamação. Nossa sociedade atual tem hábito de reclamar daqueles. Estamos sempre de boca cheia, com nome, sobrenome, advérbio, tudo mais, para reclamarmos de qualquer vírgula que for. Mas orientou-nos Jesus, quando fôssemos repreender, ou quando fôssemos corrigir, ou quando fôssemos orientar, quando fôssemos dar aquela dica preciosa, que fizéssemos de forma reservada, de modo a não constranger, de modo a não humilhar. Mas nós, a sociedade da tecnologia, a sociedade das redes sociais, fazemos logo um post gigantesco, cheio de hashtags, reclamando porque nós temos o direito de reclamar e de falar mal, de difamar, de caluniar o nosso próximo. Como ainda precisamos voltar à palavra do Evangelho para nos educarmos, para fazermos esse mergulho consciente e racional ao nosso eu interior, ao nosso self, para fazermos esse burilamento. Continua Joana. O compromisso de amar, de se melhorar, produz naqueles que se unem, possui um vínculo metafísico que nada irrompe, tornando desta forma espiritual o laço amoroso, saturado de esperanças e de paz. É por isso, meus irmãos, que nós que muito falamos, nós espíritas já estamos batendo bastante nessa tecla, que o amor não é isso que a gente fala do crush, do contatinho, do paquerinha e de outros adjetivos que usamos para namorados, ficantes. Os laços amorosos não são fáceis de se desvincular.
os verdadeiros laços amorosos, eles são, ao mesmo tempo, de vínculo metafísico, nada os interrompe e são libertadores, porque constitui crescimento ao espírito. Existe amor maior na Terra do que o amor de mãe? Não. De acordo com o falado por Kardec na obra do Evangelho segundo o Espiritismo, na codificação, é o amor mais próximo ao amor divino. E é um amor que nada rompe. Você já viu alguma mãe de um criminoso dizer que não ama seu filho? Ela pode sentir o amargor, a dor daquele crime, daquele estupro, daquele assassinato, daquele roubo, daquele ato de corrupção. Mas ela jamais desiste de amar seu filho, sua cria. O aceitar-se, meus irmãos, é o primeiro passo para aceitar a humanidade em sua diversidade. É o primeiro passo para aceitar a todos em sua riqueza cultural, em sua riqueza de crenças, em sua grande obra, co-criadores da obra divina. Amar, o amor, é de fato imbatível, como diz Joana, porque ele nos desvencilha não do ódio, ele nos desvencilha da indiferença. Ele nos desvencilha não imediatamente aos atos egoístas, mas ele nos faz participar da fraternidade, de dar os nossos pequenos passos, a darmos o nosso óbolo da viúva, a fazermos o movimento inicial da doação material, para doarmos então, mais em breve, de nós mesmos em prol de todos, a fazermos o movimento da renúncia, para que possamos fazer e colaborar com a obra do crescimento, do progresso de toda a humanidade. Paulo de Tarso, na sua dulcíssima epístola aos Coríntios, fala o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como metal que soa com o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, da mediunidade, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Nesse momento, precisamos aprender a amar os que estão em nosso lar. Nós reencarnamos nessa célula familiar. Nós reencarnamos com as pessoas que nos deram a chance de reencarnar. Estamos em nossos lares com os nossos pais, com os nossos sogros, com os nossos avós, com os nossos filhos, que são aqueles instrumentos divinos que nos colocam em catapultas para o crescimento moral, para a nossa reforma íntima. São eles que, mesmo reclamando, mesmo autoritários, mesmo arrogantes, mesmo egoístas, nos movimentam a: hoje eu vou respirar por 10 segundos, amar sem distinção e servir, porque primeiramente eu me amo e eu mereço tratar o próximo do jeito que eu gostaria que me tratassem. Amar o alto amor, amar o alto respeito, amar o alto acolhimento, amar o alto entendimento, amar o alto descobrimento. Somos ainda seres bastante imperfeitos, mas já somos seres, como diz um querido irmão, Padre Paulo, santos em construção. Façamos a nossa parte para a nossa melhoria. Afinal, diz no Evangelho: pedis e obtereis, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. A pergunta e resposta denota um movimento de esforço, de trabalho íntimo, de empenho incessante para o crescimento de si mesmo, para ajudar e a servir ao próximo, para entender que o próximo é o de casa, o mais distante, a humanidade
à fraternidade universal. Façamos a nossa parte, pois o amor, meus irmãos, é imbatível, é a linguagem universal, é onde tudo provém e onde tudo resultará. Não desistamos jamais de amar, porque o amor é o remédio para todas as doenças. É preciso que antes de sabermos amar como Jesus amou, amemos a nós mesmos, amemos ao nosso próximo, para entendermos que a cura, muitas vezes, é justamente a doença, a chaga, a dificuldade, a problemática da família que nos vem para nos ensinar a amar sem medidas. Muita paz, queridos irmãos. Não desistamos jamais de amar. E convido a vocês para mais uma prece pela humanidade. Querido irmão Jesus, que hoje nós possamos nos sintonizar contigo, com os benfeitores, com os mentores nossos e das nossas queridas casas espíritas irmãos, para pedir pela humanidade que padece da maior chaga de todas, do orgulho e do egoísmo, e que enfrenta as dificuldades da enfermidade física, desse vírus, o coronavírus, o Covid-19. Senhor, dai-nos a coragem, dai-nos a fé do tamanho de um grão de mostarda para movermos as montanhas de orgulho e egoísmo que existem entre nós, para unir as nações, para eliminar as diferenças, para fazer de todos nós um só coração que pulsa em uníssono, em sintonia, em prol de todos, em prol da vida, em prol do progresso. Que assim seja, graças a Deus. Até a próxima, meus irmãos. Muito obrigada pela oportunidade. Muita paz para todos. E assim seja. Tchau!